Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós gostamos de falar sobre o direito ambiental, principalmente para clientes, para ouvintes e amantes da advocacia ambiental e principalmente também, é claro, para aqueles que desejam saber mais sobre matéria específica, como é o caso de hoje, provas em ação civil pública. Eu amo esse tema, responsabilidade civil ambiental, é um dos temas que eu cheguei na advocacia ambiental por ele, e hoje quero tratar aqui do que pode fazer ser o grande diferencial em um processo, porque ou você ganha um processo ou perde nas provas em ação civil pública, isso tem que ficar bem claro. Sabemos que a responsabilidade é objetiva, conforme o artigo 14, parágrafo 1º da Política Nacional do Meio Ambiente, paralelo ao 225, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, isso é importante e vale mencionar porque nem tudo que o MPF, que o IBAMA, que o órgão ambiental debate, que impõe, ele deve ser válido, apesar da responsabilidade ser objetiva, apesar da súmula 618 do STJ prever a inversão do ônus da prova em matéria ambiental. Não é assim que o jogo funciona, ele precisa ficar claro a conduta do agente ao dano, ou seja, o nexo causal tem que ficar evidenciado através das provas. E como o réu, em uma ação civil pública, vai promover essas provas? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, é sobre isso que eu quero tratar aqui no tema do nosso podcast. Então, é importante destacar, quando nós falamos em ação civil pública, a questão de que, quando se fala em segurança jurídica, em matéria ambiental, eu digo aqui, e eu acho que não é fugir da realidade, que talvez o tema com maior insegurança jurídica hoje na matéria ambiental seria a parte civil mesmo, quando se trata principalmente de ação civil pública. Posso trazer várias questões que trazem essa tona aqui, deixam isso mais real, porque quando você menciona que uma súmula diverge da legislação, eu creio que essa seria a maior das causas de uma insegurança jurídica. Então, por isso que a prova vai ser muito necessária, com uma prova com qualidade. Nós precisamos muitas vezes contar entre um alinhamento perfeito entre o técnico multidisciplinar da matéria específica que liga a ACP ao advogado que está cuidando da demanda, a banca de advogados no caso. Porque o advogado, em muitos casos, o advogado que trabalha com direito ambiental tem que saber e ser humilde o suficiente para ter esse entendimento de que ele muitas vezes vai ser coadjuvante, apesar de ter que entregar a excelência, buscar o melhor direito para o seu cliente. O advogado acaba sendo coadjuvante, eu digo isso, porque a prova técnica ela vai ser mais importante. E como é essa prova técnica? Qual que é a melhor prova? É sobre isso que nós vamos tratar esse intuito do nosso episódio de hoje, então. Um ponto muito importante para trazer, quando eu falo já na questão da divergência e da insegurança jurídica, é a súmula 629 do STJ, que ela traz a questão de que, em casos de danos ambientais, o réu pode ser condenado em obrigação de fazer ou de não fazer, cumulado com o de indenizar. Enquanto ao artigo 3º da lei da ACP prevê o quê? A lei 7.347 prevê que não é possível acumulação, que ele tem que ou cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, ou de indenizar. Então aqui já se liga uma certa insegurança jurídica. E isso também embasa a necessidade de trazer uma prova com mais eficiência, uma prova que não apenas seja um papel necessário para dizer se houve ou não houve o dano, mas para se estar comprovando a fundo aquele dano, de que maneira aquilo ocorreu,
Então, é necessário ainda essa acumulação? Não, não é necessário. Isso que é o que move a advocacia ambiental, e por isso que muitos falam que o advogado ambiental chegou tarde para a questão de escrever um livro, de fazer uma doutrina, porque sabemos que o direito ambiental foi praticamente criado pela promotoria, pelo Ministério Público. Então, ele tem mais esse viés biocêntrico, mais esse olhar para a natureza comparado ao crescimento econômico. Mas, bom, é importante destacar esses pontos, então, e até em relação a algo que é necessário também nós pontuarmos aqui, a própria natureza da obrigação da responsabilidade civil já está balizado recentemente, agora quando eu gravo esse podcast, final de maio, início de junho de 2024, recentemente foi nesse ano que o entendimento do STJ, nos casos de responsabilidade civil ambiental, balizou de que é necessário essa comprovação da obrigação propter rem, que ela se transfere com o atual proprietário e os antigos podem ser responsabilizados também. Então, aqui mais uma vez entra a questão da prova, da necessidade de se contar com o técnico, porque o advogado aqui nesse ponto vai buscar, é óbvio, a melhor tese, a melhor explicação para comprovar que o seu cliente não participou daquele dano, mas necessita também, é claro, do ponto principal aqui, que é uma prova técnica, do técnico mesmo, condizendo com a realidade. Perdão. Um ponto que é interessante já trazer sobre as provas é de que maneiras pode surgir essas provas. O principal deles, sem dúvida nenhuma, é que a prova pode ser documental. O que seria uma prova documental? Nada mais é do que chegar ali e comprovar através do CAR. Sabemos que o CAR é um ato discricionário, então eu posso ir lá e fazer uma alegação como eu bem entender, no caso do cliente. Mas a prova documental é a prova mais, eu diria assim, mais fácil, talvez, de você chegar, é aquela prova que o cliente já possui, é aquela prova que vai falar com o técnico dele, é uma prova que a empresa geralmente já tem na sua nuvem ali, no seu drive, para poder chegar e, tá aqui o que eles estão me cobrando aqui nessa ação civil pública, eu já tenho tudo comprovado documentalmente, que eu não fiz essa infração, se eu fiz foi culpa do vizinho, foi culpa de outra pessoa, eu tenho um boletim de ocorrência, tudo isso é prova documental. Então, volto a falar, esse episódio que tem interesse e o fim de estar falando para o cliente, para você que aqui nos acompanha, tem que ficar claro isso. A prova documental, muitas vezes, é aquela prova que você já tem, ou ela guardada, ou você vai vir a ter que fazer uma nova prova, mas ela está tudo ali comprovada através de documentos, como o próprio nome já diz. A prova, talvez a mais interessante para muitos casos, e algo que nós viemos utilizando muito no escritório, e que eu acho que faz um diferencial enorme, sem dúvida nenhuma, é a prova pericial. O que é a prova pericial? É aquela prova que o juiz vai pegar e nominar um profissional que ele tenha confiança para estar participando do ato e dizer se houve ou não houve o dano, se a culpa é ou não é do réu, se a culpa é ou não é da parte que o réu está alegando, como isso vai se dar? Através de um profissional nominado pelo próprio juízo. E é claro que você, aí que nos acompanha, que está passando por esse momento, e quer saber mais sobre como funciona a prova pericial, tem que ter a ciência, de que você tem que ter nessa prova pericial o conhecimento que não é só depender do perito que vai estar lá, não é só você chegar lá ou depender só do seu advogado. Aqui entra essa necessidade da não cumulação, de tarefas. O advogado, ele tem o papel de buscar o melhor direito, mas ele não tem a capacidade de ir lá e debater com o perito uma prova técnica. Quem tem a possibilidade de fazer é um profissional capacitado para tanto, ou seja, você aí que tem uma empresa que possivelmente foi mencionada agora, é ré,
em uma ação civil pública, que, pegando aqui um exemplo bem crasso, um exemplo de supostamente cometeu um dano que gerou, na sua estação de tratamento, você largou uma borra de tinta, por exemplo. Saiu qualquer dano que você supostamente está respondendo em uma ação civil pública. E aí, o advogado vai ter a capacidade de ir lá e dizer que não? Não, depende de um profissional técnico capaz de ir lá e avaliar junto ao perito, e isso se chama assistente técnico da parte. Então, nós vamos ter que ter um assistente técnico aliado ao advogado para ir lá estar participando e depois vai fazer um parecer minucioso daquela perícia que vai ocorrer no caso. E, em muitos casos, falando desde desmatamento, queimada, para ver se houve ou não houve o dano, quem que é de fato o culpado por esse suposto dano, tem que ficar muito claro para você aqui que o profissional, esse profissional que vai estar ali capacitado para de fato ir lá e participar da perícia com o profissional nomeado pelo juiz, ele tem que estar do seu lado. Isso é algo muito importante. Já ocorreu conosco o cliente nos traz um profissional para participar de uma perícia e esse profissional simplesmente menciona que não é faltar com a verdade, mas ele diz que vai estar do lado ali do perito, que vai estar cumprindo tudo que o perito vai fazer. Isso não é o correto, ele está ali para buscar o melhor direito para você também. Então é um trabalho em conjunto, técnico e advogado. Não pode contratar um técnico que não se dê bem com o advogado, porque eles vão trabalhar em conjunto. Então tem que ter esse olhar. E aí entra a questão também do própria perícia, não só a perícia, mas as próprias provas técnicas, de que modo elas se dão. No saneamento do feito, na instrução, podemos trazer muitas provas, mas não necessariamente depende de se chegar na fase de instrução. Se nós temos um caso, por exemplo, aqui, de um dano ambiental que foi realizado por imagens de satélite, e esse dano, ele vai mencionar que o nosso cliente lá, ele cometeu uma infração porque no cara ele falou que tinha a área de reserva legal, estava adequada, e em uma vistoria realizada pelo órgão ambiental, não era essa a realidade do caso. Então nós vamos contratar um profissional, pode ser já para defesa, para mostrar que era verdade o que o cliente mencionou no CAR, através do estudo técnico de imagens de satélite que o profissional está realizando. E aqui você vê, o advogado tem um papel fundamental de buscar o melhor direito para o cliente. Mas quem vai conseguir comprovar isso que o advogado está mencionando é o técnico. Ao mesmo ponto da necessidade do técnico contar com o advogado, porque o técnico de nada vai valer só o documento dele, precisa sempre encontrar fundamentação legal para estar comprovando para o juiz. Não estou dizendo só em caso de ACP, que é judicial e necessita de um advogado, mas pode ser para casos administrativos também. Então isso é algo que tem que ficar muito claro. Aí entramos em vários pontos da complexidade, que algo que ocorre muito, que nós percebemos, é porque um dos desafios das partes é de que se solicitar uma perícia, tem todo o custo dessa perícia, que ele não é baixo. Vamos chutar aqui um caso qualquer, já é muito fácil de ultrapassar de 50 mil reais, ou seja, geralmente são casos caros, para passar de 100 mil qualquer caso em matéria de ação civil pública ali, para você ir lá identificar, tem que se precisar de muitos profissionais, então você vai solicitar uma perícia, os profissionais vão cobrar, em muitos casos, mais de 100 mil reais, e aí é muito custoso isso para a parte. Então tem essa questão que é um outro desafio. E aí, se a parte quer resolver, a empresa está lá para resolver uma ação civil pública, e ela sabe que não errou, só que não foi possível comprovar isso somente com os documentos dela. E ela vai ter que buscar muitas outras possibilidades. De que maneira ela vai fazer se ela não tem como custear essa prova?
É um caso que desafia aqui de que maneira você vai abordar isso, porque tem que se comprovar, porque ocorre em muitos casos, o juiz não pode, não é que não pode, mas muitas vezes o juiz não defere de bate-pronto no primeiro pedido, lá no primeiro despacho, já a inversão do ônus da prova, ele deixa para sanear isso no transcorrer do feito. E aí, se ele chega na audiência de instrução e inverte o ônus da prova, e depois como a parte vai fazer isso? Então, esses são os meandros que o processo pode tomar e que se tem que ter muito cuidado, por isso que você precisa de um profissional capacitado que sabe como conduzir o caso, porque senão é difícil mesmo reverter uma ação civil pública. Eu volto a falar, responsabilidade objetiva, independe de dolo ou de culpa. Então, são casos muito complexos. Até é interessante debater aqui alguns pontos, porque recentemente entrou no escritório um caso falando de desmatamento agora, supostamente um desmatamento alto cometido pelo nosso cliente, e ao analisar a peça, estava olhando e na fundamentação do caso, o Ministério Público Federal alegou que teria que ter um dano moral ambiental ali gigantesco, porque ele estava desmatando o bioma amazônico e estava comprovado cientificamente, através de diversos estudos nacionais e internacionais, que o bioma amazônico ele é o pulmão do mundo, a Amazônia é o pulmão do mundo, ou seja, ele estava ferindo até mesmo as futuras gerações de países de outros continentes. Então, o que acontece aqui? Como nós vamos debater isso? Simplesmente o advogado pode trazer documentos que comprovem o contrário? Pode. Mas não é esse o ponto que eu quero trazer. Eu quero te falar que não tinha nenhum estudo nessa mesma ação. Nenhum estudo anexo à petição inicial, mas tinha essa fundamentação. E aí, é justo que inverta-se o ônus da prova aqui? É justo que o meu cliente tenha que comprovar o contrário? Nesse caso, só de dano ambiental individual, dava mais de 5 milhões. Ou seja, não é nada justo ao cliente isso, porque ele está pagando algo que nós vamos ter que comprovar que não foi ele que cometeu o dano, mas eu nem estou dizendo só por isso. Se fosse ele que tivesse cometido esse dano, ele teria que pagar um dano ambiental, um dano moral ambiental de mais de 5 milhões, por estudos científicos que sequer foram juntados no processo. E aí, só o papel do advogado é capaz de quebrar esse fundamento? Sim, nós podemos trazer diversas alegações, mas se necessita talvez o trabalho de um profissional junto do advogado. E aqui que tem que ficar claro o grande diferencial que eu digo do nosso escritório, sem dúvida nenhuma. Nós passamos a entender a necessidade do advogado e do técnico, principalmente em casos de ação civil pública. Responsabilidade administrativa também, responsabilidade criminal, sem dúvida nenhuma. Mas em ACP é praticamente um requisito hoje os nossos casos ter prova técnica de profissionais multidisciplinares. Por isso que hoje o nosso escritório conta com um engenheiro ambiental exclusivo e conta também com uma advogada que também tem a formação de engenheiro. E isso é um grande diferencial do nosso escritório, sem dúvida nenhuma, porque nós passamos a entender e ter a humildade de que o advogado sozinho, ele pode bater de frente com o Ministério Público Federal, que tem a máquina na mão, com o IBAMA, com diversos órgãos ambientais estaduais também. Mas é uma realidade que nós estamos percebendo que o juízo necessita dessa visão mais do técnico ali, do profissional que tem o conhecimento sobre o caso, para nós estar trazendo aqui um melhor resultado mais favorável para o nosso cliente. E percebemos isso. Até para esse caso, eu havia separado aqui o caso para trazer, mas até falando do próprio, mantendo no bioma amazônico, o Ministério Público agora federal, paralelo aos estudos que o IBAMA vem se fazendo, eles estão entendendo que o bioma amazônico, para ser reflorestado, ele vai ter um custo de aproximadamente 10 a 11 mil reais. E aí, junto àquele estudo, ou seja, se teve um suposto desmate de 100 hectares, já parte de 1 milhão.
um pedido em uma ação civil pública. E aí, é só aceitar isso? Não, tem que ver como que se chegou nesse denominador aqui de 10 a 11 mil reais. Eu tenho até o valor exato aqui, eu separei, 10.742. Esse tem sido pedido, tanto do IBAMA como do MPF, recentemente, nos casos que liga ao bioma amazônico. E isso eu estou falando de desmatamento, de queimada, enfim, nós podemos trazer aqui diversos casos de empresas que o órgão ambiental, o Ministério Público, chega lá com um estudo e só joga, e nós que temos que comprovar o contrário. E como o advogado sozinho vai comprovar isso? Nós podemos? Podemos, mas se necessita fazer um estudo para contrapor essa prova que o IBAMA, o Ministério Público Federal, está trazendo para o caso concreto. Então, é esse o cuidado que nós precisamos ter, é sobre isso que nós precisamos fazer para dar uma atenção especial para cada cliente nos casos. Então, tem que se ter esse cuidado. Um outro ponto importante também, falando ainda sobre bioma amazônico e reflorestamento, é que o Ministério Público Federal, juntamente também com o IBAMA, tem alegado e já pegamos casos também do MP do Mato Grosso, onde eles mencionam que o bioma amazônico demora mais de 100 anos, no mínimo 100 anos, mas é maior esse período para reflorestar esse bioma. Ou seja, isso vai gerar tanto tempo e o custo vai ser tão alto para eles conseguirem colocar lá um valor de ação exorbitante. Então, esse cuidado que tem que se ter, porque nós já identificamos estudos nacionais e internacionais, já utilizamos nossos engenheiros aqui para contrapor isso, conseguindo chegar eu posso dizer que um período entre 10 e 20 anos seria, claro, depende de eventos climáticos, depende até da questão da intervenção humana aqui para isso acontecer, mas olha a diferença de mais de 100 anos para entre uma década, 2 décadas. Então esse que é um balizador que precisa ser muito bem pontuado e vale o investimento do cliente em profissionais qualificados para se resolver da melhor maneira, sem dúvida nenhuma, o seu caso. Então esses eram os pontos principais, são muitos desafios, entendo perfeitamente o desafio que o judiciário também tem, já foi tema do CNJ, de audiência pública aqui, que o Conselho Nacional de Justiça fez, para tentar trazer de cada vez mais, se chegar num denominador entre os valores das condenações ambientais, os valores dos pedidos ambientais, que quanto vale essa questão ambiental, quanto vale essa outra questão, quanto vale esse bioma, quanto vale esse outro bioma. Então, estudos para se quantificar o valor de um dano ambiental. Precisa se fazer mais estudos, precisa se aprofundar, o desafio não é só no âmbito da advocacia, é também do judiciário, sabemos disso. O que não pode acontecer é o cliente ser prejudicado, porque a responsabilidade civil ela é objetiva, inverte-se o ônus da prova e o cliente tem uma banca ou um advogado que não tenha muito conhecimento, vai tentar fazer a defesa e acaba prejudicando o cliente. Isso é algo que não deve acontecer. Tem que se ter muito cuidado para trabalhar em ação civil pública. A prova que você vai gerar, são muitos os desafios, sabemos, mas é um cuidado que necessita se ter quando se fala em ação civil pública. Então, vou ficar aqui o meu carinho, a minha gratidão para você que nos acompanha, nos assiste, nos ouve e compartilha o nosso podcast com colegas, com profissionais, com técnicos ambientais multidisciplinares, principalmente com clientes que necessitam saber um pouco mais da matéria, identificar qual é a sua realidade, saber como conduzir. E agora, a cada 15 dias, essa nossa terceira temporada do novo canal, novo episódio aqui, do novo podcast, Inteligência Ambiental. Então não deixe de seguir, você que não segue ainda o nosso canal, deixe o like aqui, curta, compartilha, e estamos abertos e disponíveis para você que quer participar do canal, que quer mandar um tema, não tenha dúvidas, comente aqui embaixo então. Meu carinho, minha gratidão e até a próxima. Um abraço.